Olá, que Cristo nos abençoe novamente. Vamos hoje para o capítulo 2 de Provérbios. Segundo dia de janeiro, dia 2 de janeiro e segundo capítulo de Provérbios. O texto vai falar sobre o valor da sabedoria. Lembra que no capítulo 1 nós estudamos que precisamos buscar a sabedoria acima de tudo, né? Aqui não é um antítipo, é aquilo que nós falamos na teologia, que Cristo é a sabedoria, de forma alguma. Aqui é alguma coisa criada mesmo, a sabedoria que Deus pode conceder ao homem. Não tem nada com Cristo aqui, tá? Cristo aqui é o autor da sabedoria, não que ele seja a sabedoria. Se no capítulo 1 ele faz um convite à sabedoria, no capítulo 2 ele vai falar sobre o valor dessa sabedoria. Ele diz assim no verso 1: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Observe que no capítulo anterior, no capítulo 1, ele diz assim no verso 7, capítulo 1, verso 1, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O início da sabedoria começa em Deus. O início de se tornar um homem sábio, um homem e uma mulher sábia, elas parte de Deus. O princípio parte de Deus. Observe que isso parte de Deus. Agora ele diz assim, que se nós buscarmos, e não só buscarmos, mas se dermos ouvidos, observe isso. Olha, se você guardar no coração, verso 2, se ouvir a voz da sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, no verso 3, observe que ela clama bem alto e grita bem alto por entendimento. Verso 4, se eu procurar a sabedoria como a prata ou buscá-la como um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará conhecimento de Deus. Olha que coisa interessante. Se eu buscar, se eu der ouvir, se eu guardar no coração sabedoria, eu vou entender então o que é temer a Deus e achar conhecimento do Senhor. Verso 6 ele vai dizer assim, pois o Senhor é quem dá sabedoria, e de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo. Protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Que coisa interessante. A Bíblia diz que Deus é quem dá a sabedoria. Observe a história de Salomão. A Bíblia diz que não havia homem semelhante a Salomão, não havia homem mais sábio que Salomão. E essa sabedoria de Salomão, ela veio através de Deus. Deus diz a Salomão, olha, você pode pedir o que você quiser. E Salomão poderia ter pedido a cabeça dos seus inimigos. Salomão poderia ter pedido riquezas, poderia ter pedido muito ouro, sucesso, fama. Mas Salomão diz assim, eu quero sabedoria para direcionar o teu povo, Senhor. É isso que Salomão pede, de sabedoria. E a Bíblia diz assim, porque não pedistes, Deus dizendo a Salomão, porque não pediste a cabeça dos seus inimigos, não pedistes riqueza, mulheres, fama, sucesso. Se fosse essa geração atual, talvez não faria como Salomão, mas andaria pedindo o que bem procede para o seu próprio desígnio. E diz assim, mas porque não pediste isso, eu te concederei isto. Eu vou te dar sabedoria, mas também te darei riquezas e os teus inimigos. E isso vem de Deus, pois diz assim no verso 6, pois o Senhor é quem dá a sabedoria e da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Mas a sabedoria não é para dar a qualquer uma pessoa. Ele diz assim, ele reserva a sensatez, a sabedoria, a justiça para o justo. É para aqueles que andam no Senhor. E ele diz assim no verso 8, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Esta sabedoria, para que ela serve então? Ele vai dizer então para que serve a sabedoria. Verso 16,
Assim, ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida, que seduz com suas palavras, que abandona aqueles que se desde a juventude foi o seu companheiro, e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa. Os seus caminhos levam às sombras, mas os que procuram jamais voltarão. Os que procuram esta mulher jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Ele diz assim, a sabedoria te livra da mulher imoral. A sabedoria te livra de andar no curso do seu coração. É isso que ele está dizendo. A sabedoria te livra, te guarda e te protege de não andar em pecado, não cair em desgraça, não cair em prostituição. A sabedoria vai te dar olhar para uma mulher, ou mulher olhar para um homem, olhar para um caso e dizer assim, eu não posso, eu não vou, porque eu sei que isso aí é caminho de morte. Nós vamos estudar mais para frente e o provérbio vai dizer assim, que há caminhos para o homem que parecem perfeitos, porém o fim deles é caminho de morte. Nós não podemos andar segundo o curso daquilo que vemos, nós precisamos andar em sabedoria. Verso 20, para me encerrar, ele vai dizer assim, a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se na vereda dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Interessante o verso 20. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se na vereda do justo. Busque sabedoria diante de Deus. Busque o Senhor e diga assim, eu quero ser uma pessoa sábia em 2025. Para que ela, a sabedoria, não me faça cair em desgraça, não me faça cair em pecado, que eu saiba discernir. Tem gente que não consegue discernir a mão esquerda da mão direita. Tem gente que não consegue discernir direções, mas que a sabedoria lhe dê direções, lhe dê decisões corretas esse ano. Lhe dê sabedoria, que Deus lhe conceda sabedoria para saber discernir o correto, andar como que eu posso dizer, em piedade, em temor, reverência e sinceridade. Aprenda a buscar a vontade de Deus. Aprenda a dizer, Deus, me faz uma pessoa sábia para 2025. Amém? Que Cristo te abençoe e até amanhã no terceiro dia.